uma bomba relógio. Pode explodir a qualquer momento. Então, o que é o tal do aneurisma, né? Quem tem aneurisma pode viajar de avião. E os aneurismas eu sempre marco antes, tá? Porque eu já sei que a pessoa foi lá na internet. E aí ele chega com os olhos desse tamanho assim lá no meu consultório. Eu li que se estourar eu vou morrer. Eu digo, não, peraí, calma. O fantasma da doença é realmente muito pior do que a própria doença. Quando é que eu tenho que me preocupar? Quando eu tenho aneurisma. Eu não tenho ninguém na família, minha saúde é boa. Então, assim, tem sinais de alerta pra gente saber. O que a gente sempre ensina? Mais um episódio hoje do Papo Sem Neura e eu tô muito feliz hoje com a nossa convidada. A gente estava conversando antes que uma das coisas mais legais do papo é trazer pessoas aqui que a gente gosta, que a gente admira, né? Poder conversar com essas pessoas. E hoje eu tô trazendo uma amiga, uma colega maravilhosa, que eu sou fã, falo para todo mundo, falei para ela hoje, que é a doutora Daniela. E hoje a gente vai conversar sobre aneurismas, um assunto que ainda tem muitos mitos, as pessoas ainda têm muito medo. Então hoje a gente vai conseguir responder todas essas dúvidas, conversando com a doutora Daniela. Então, meu nome é Daniela, eu fiz neurocirurgia, né, antes medicina, claro, depois neurocirurgia na PUC, com muito orgulho, que eu acho que é uma residência muito boa, e depois eu fui para essa área que a gente chama de neurointervenção. O que é esse nome, né? É como se a gente fosse tratar as doenças por cateterismo. Então, dentro da neurointervenção, tem o tratamento, a possibilidade de tratar o aneurisma. Então, eu basicamente hoje só faço coisas vasculares, ou seja, né, problema nos vasos, nas veias da cabeça, do pescoço. E é basicamente esse o objetivo dessa parte que eu estudei, e é nisso que eu me especializei, porque a medicina hoje, né, gurias, não dá para fazer tudo. A gente tem que se dedicar em alguma área para focar nisso, porque muito conhecimento gera muito rápido hoje, então a gente consegue dar foco e desenvolver uma área, né? Dani, tu falou ali que a gente está entre mulheres, né? Que é muito pertinente porque a gente está entre mulheres. E uma das coisas que eu esqueci de falar no início é que eu te conheci no teu R4, eu era estagiária, e naquela época tu era a única mulher residente da neurocirurgia. Então, desde aquela época, tu sempre foi um grande exemplo para mim, e eu tô falando isso várias vezes, mas é porque realmente eu tô muito feliz que tu tá aqui. E sabe que toda a minha residência dos 4 anos, no Rio Grande do Sul, só teve uma residente mulher que fui eu. Todos os 4 anos. É uma área que é difícil para a mulher, né? Pesada, assim, cirurgias longas, uma especialização longa. Então, é difícil, é muito difícil. Mas hoje eu vejo, assim, Carol, que todas as residências têm mulher e tem muitas. Então, acho que isso é muito legal. O doutor Eduardo dizia assim, só não tem residente mulher quem nunca teve. Porque vocês trabalham tanto quanto e dão menos incomodação. Né? Então, assim, e o doutor Eduardo Valhora era bem esperto, bem experiente, né? Então, se ele disse que mulher era amor para a residência. E eu acho, não sei como está hoje, tá, Carol? Mas até anos atrás, a SBNE Mulher fez uma revista onde ainda o lugar do Brasil, né, o maior formador de neurocirurgiãs mulheres era a PUC, era o serviço do Dr. Eliseu. Não sei se continua, porque hoje tem mais, mas vê assim, era um polo feminino no Brasil, né? Então, para começar, Dani, vamos começar bem do começo. O que é, afinal, um aneurisma cerebral? Então, tem a famosa gíria que eu odeio, né, que é a tal... Como é que é? É uma bomba relógio. Pode explodir a qualquer momento. Então, o que é o tal do aneurisma, né? Na realidade, é uma bolha na artéria. É uma fragilidade. Aquela artéria que tinha que ser bonitinha, com as paredes coladinha, né? O que ela faz? Ela tem uma fragilidade e faz realmente uma deformidade, uma bolha, né? Que pode ser uma bolha tranquila, pequena, com um formato bom, que nem eu digo, redondinha. Mas pode ser uma bolha muito feia. O que é feio para nós? Uma bolha de risco. Toda torta, cheia de irregularidade na parede, ou uma bolha grande. Então, assim, aneurisma cerebral fala só da parede frágil.
Mas, assim, é um termo muito genérico para a gente definir isso de bomba relógio. Isso hoje a gente não gosta desse termo e isso não cabe, porque hoje, graças a Deus, a medicina, a tecnologia, os estudos, os exames de imagem, isso já ajudou a assim, avançar muito o tratamento dessa doença. E tanto essa questão assim, de chamar de bomba relógio, isso é uma coisa tão presente no imaginário das pessoas que, seguido, vocês devem atender pacientes assim que eu tenho uma dor de cabeça assim, corriqueira, uma cefaleia do tipo tensão, e falam assim, doutora, eu quero fazer uma tomografia porque eu quero descobrir se eu tenho um aneurisma. Tem isso. E tem também um jargão que o pessoal usa assim, já teve alguém com aneurisma na família? Sim, teve um que teve um aneurisma que morreu. Então, assim, por quê? Porque realmente é uma doença grave quando se manifesta, quando rompe, né? Porque o medo da bolha é isso, né? Uma vez um paciente muito simples meu, ele me definiu assim, eu explicando, desenhando e mostrando. Ele assim, entendi, doutora. É tipo a bolha do pneu. Aquilo vai ficando fraquinho e uma hora estoura. E eu, é basicamente isso, né? Então, assim, importante que se fale assim que realmente tinha uma mortalidade mais alta, continua tendo uma mortalidade muito alta quando rompe. Mas qual é a vantagem hoje, né? Porque e às vezes assim, não sabia do que tinha morrido. Caiu duro, era aneurisma, entendeu? O que talvez às vezes fosse até verdade, mas a gente não tinha nem métodos diagnósticos para descobrir, né? Hoje a gente tem mais tomografia, a gente tem mais exames para a pessoa ver e diagnosticar isso e tratar antes. A gente certamente, de anos para cá, a gente mudou a história natural da doença. Porque hoje, quando eu fui para a cidade onde eu moro, que é aqui na região metropolitana, eu tratava muito aneurisma que tinha rompido. Confusão, estresse, correria, inflamação do cérebro, ruim. Hoje eu trato muito mais aneurismas não rotos. Que os colegas descobrem, vai lá, faz um exame, fez uma tomografia, fez uma angiotomografia, fez alguma coisa específica, o neurologista, o otorrino, o cardio, o clínico, e aí eles nos mandam. Então, por isso que eu digo assim que eu sou contra o tal da bomba relógio, por isso que hoje a gente tem muito mais critério assim para diagnosticar, mas tem esse medo ainda antigo, talvez das limitações técnicas, tanto de diagnóstico quanto de tratamentos, né? E é assim, até para a gente entender, né, por que a gente forma uma bolha, né? Por que umas pessoas formam, por que outras pessoas não formam? O que acontece para tu formar um aneurisma? Isso. Então, assim, vários fatores, né? O primeiro é genético. E genético, assim, eu sempre digo, sorteou o bilhete errado, eu brinco às vezes para os pacientes, porque eles dá uma certa revolta, uma certa tristeza. Porque eu, né, doutor? Daí eu digo, olha, tu nasceu ali com o DNA, é um dos tipos de defeito de colágeno, tá? Então, tu tem isso no teu DNA, tá? Pra gente pensar que é familiar, porque muitos daí vêm com essa coisa traumatizante da família, né? A tia rompeu um aneurisma, a mãe rompeu um aneurisma, né? E esses talvez devam mesmo se preocupar um pouco mais. Mas, para aliviar o pessoal, só 20% das apresentações são genético-familiares que tem na família. A maioria, 80%, é sorte. Ou seja, nasceu com aquele defeito genético, com aquela fragilidade, isso te facilita ter aneurisma. Mas aí não é só isso. O tabagismo está muito relacionado à formação de aneurisma, né? Porque o tabagismo, ele também influencia na parede. Então, assim, se você já tem uma genética para parede fraca, coloca cigarro junto, não é uma boa combinação. Tem estudos que mostram, né, que os pacientes que tiveram um aneurisma, a gente vai lá, a gente trata, seja porque rompeu, não rompeu. Os que fazem novos aneurismas são os que fumam. Então, é um fator de risco horrível. Mulher tem mais, né, gurias? Então, essa genética também, uma coisa genética, feminina. E também pressão alta, outros fatores de risco, digamos assim, para as artérias, né? Coisas que não são boas para as artérias, enfraquecem as artérias. Mas eu diria que, basicamente, tabagismo e ser mulher é um fator de risco independente. E essa genética própria da pessoa, é o acaso.
Então, Dani, já que a gente está falando de genética, então familiares assim que tiveram mães, tias, essas pessoas precisam ser avaliadas? Sim. O que se preconiza sempre que 2 familiares, tá? Com apresentação, toda a família que tem relação com isso, primo, irmão, filho, que faça investigação, né? Os que têm talvez um familiar, não, a ciência diz assim, a incidência é baixa, sim, você não precisa fazer. Mas aí eu digo para vocês, todo mundo quer fazer. E se chega lá para mim, olha só, minha mãe descobriu um aneurisma, eu faço exame. Por quê? Talvez a incidência seja baixa, mas é a chance que a gente tem de descobrir algo antes. E por que a gente faz mais exames hoje? Porque tá mais fácil, né? Sim, é tá muito mais fácil. Antigamente a gente fazia só invasivo, né? Assim, a gente tem hoje exames que são mais fáceis. O contraste da tomografia hoje ele tá muito melhor. Quem é que faz a reação alérgica a contraste? Muito baixa a incidência hoje, né? Até no SUS a gente consegue alguns exames hoje já de investigação, tomografia, angiotomo. Então, assim, não tem motivo para não fazer, ainda mais para quem viu uma história assim meio preocupante na família, né? Então, mas obrigatoriamente quem tem 2 parentes já devem fazer toda uma triagem de um exames que, claro, eles precisam de contraste para ver a artéria, tá? Não, porque é importante dizer isso, assim. Já chegou o paciente para mim, mas eu fiz uma tomografia 2 anos atrás. Ninguém me disse que eu tinha aneurisma. Claro, porque não é um exame específico, a tomografia. Tem que ser um exame que vê vasos. Isso. Se não enxergar vasos, não vai ver aneurisma. Ainda mais aneurisma pequeno. Então, acontece assim. Então, tem que ser uma coisa específica e a gente talvez tenha que pensar na doença para fazer o diagnóstico, né? Essa eu acho que é a dificuldade. E tu achas... Porque eu fico pensando assim, minha família, minha mãe, meu irmão, ou minha mãe, minha tia, enfim, já tiveram aneurisma. Quando que eu tenho que triar? Porque uma coisa é eu triar com, sei lá, não sei, com 10 anos, outra coisa é eu triar com 20, outra coisa é eu triar com 40. Então, eu fico pensando assim, quando que eu tenho que me preocupar? A gente tem que pensar o seguinte. Depois que teve um evento na família, todo mundo vai querer correr e fazer. Todo mundo vai correr, exatamente. Reação normal. Reação normal. Depois que você ficou lá na porta da UTI cuidando de um familiar, você fica estressado e super justificado. Mas, se a gente for pensar na medicina, a incidência começa a aumentar aos 40 anos, com um pico entre os 50 e 60, tá? Então, eu acho que, se a gente for pensar em coisas familiares, talvez acima de 40 todos. O que às vezes eu faço? A pessoa está estressada, teve uma história na família, vai lá, faz um exame, não tem nada, e eu digo, volta quando completar 40 anos, os mais novos, né? Sim. Porque senão a gente vai fazer todo o ano, não, né? Isso de medida geral para a população é inviável. Sim, claro. Não teria exame suficiente para a gente fazer. Eu sempre brinco assim, mas o que a gente vai fazer para evitar? Tem que fazer exames, mas a gente tem que usar critérios também. Senão a gente cria um pânico desnecessário, a gente vai acabar fazendo exames desnecessários e vai faltar exame para quem precisa, para outras coisas, né? Então, a gente tem que ter um pouco de critério também, né? Não dá para deixar o pânico só tomar conta. E a gente tem 2 momentos, né, Dani? O paciente que rompe o aneurisma, a gente vai falar um pouquinho disso, mas como tu falaste, a grande maioria dos pacientes, eles descobrem por outro motivo. Porque o aneurisma por si só é muito raro ele causar um sintoma grandioso, né? Raro. A gente tem uma incidência aí, né, da população. Não, graças a Deus é uma doença potencialmente grave, mas ela é rara. É de 2 a 5%, assim, uma incidência de população geral. Mas você não quer ser. 2%, claro. Você não quer na sua cabeça, né? Então, assim, a gente tem o aneurisma não roto, que é aquele que a gente descobre que não rompeu. Porque quando rompeu, faz uma hemorragia na cabeça e é muito ruim. Isso, é muito ruim. Quando é que a gente tem que pensar, então, assim, mas quando é que eu tenho que pensar em fazer um exame, né? Que essa é a preocupação. Bom, se a gente já falou da família, né? Se a gente tem alguém na família, talvez seja interessante. Tabagistas, talvez seja interessante. Pessoas que têm origem genética disso, por exemplo, rins policísticos. Eu sei que na minha família tem rim policístico, né? Se a pessoa tem rim policístico confirmado, ela deve fazer rastreamento e ir até mais cedo, tá? E talvez a cada 2 anos no mínimo, tá? Porque daí produz mais. Mas uma pessoa geral ali da população, quando é que eu tenho que me preocupar? Quando eu tenho aneurisma? Eu não tenho ninguém na família, minha saúde é boa. Então, assim, tem sinais de alerta pra gente saber.
o que a gente sempre ensina? Uma dor de cabeça comum, que você toma um Dorflex, uma dipirona, um paracetamol e passa, não é uma dor de cabeça de alerta. Essa não é a dor de cabeça do pânico. Isso todo mundo tem todo dia, né? Entendeu? Agora, eu tenho um padrão de dor de cabeça e mudou. Ele era X, ele ficou Y. Ou, a gente tem uma frase, né? Uma dor de cabeça atípica. O que é atípica? Completamente diferente. Muito forte. Na nuca, que não passa com nada. É a pior dor da vida. É o termo esse. Nossa, eu tive a pior dor da vida, do nada me doeu a cabeça. Se você tiver essa dor, deve procurar emergência. Por quê? Quando ele sangra, ele dá, quando ele estoura, ele dá esse sintoma, mas às vezes, antes de estourar, ele cresce. E aí ele dá um sintoma muito parecido com isso. Isso, às vezes, nos alerta, tá? Hoje em dia, como que acontece? Eu vou procurar o neuro, porque eu tô com dor de cabeça. E o neuro, muito espertamente, pensa o seguinte: vou descartar outras doenças. E aí ele pede lá uma ressonância, uma tomografia, uma angiotomografia. E aí que ele acha. Às vezes a pessoa nem sentiu nada relacionado a ele. Por quê? Porque os exames estão mais sofisticados e mais precisos. Isso veio para nos ajudar. A gente procura o gato e acha o cachorro, né? A gente acaba querendo excluir se é tumor, se é coisas outras, né? Vamos pensar 1000 causas e acaba achando um aneurisma. Então, eu recebo muito encaminhamento de neurologista, de cardiologista, que foi lá fazer uns exames, de clínico. Já recebi de otorrino. O otorrino foi fazer uma tomo de seios da face, estava lá, um aneurisma. Então, assim, os exames hoje estão ao nosso favor. Não só porque eles são mais fáceis de executar, porque eles são mais nítidos e precisos, mas porque tem mais acesso aos exames hoje. Se a gente for pensar que a tomografia é de 70... 70? Como é que eles faziam medicina antes? Não. Eram heróis, né? Heróis, assim. A ressonância de 90, que chegou aqui e se disseminou, eu digo assim, ativamente. Então, assim, né? A gente, o nosso chefe da residência, ele contava da tomografia que ele ganhou no Hospital Novo, né? Como eles faziam? Eles injetavam um contraste direto na coluna das pessoas, faziam umas fotos meio lá, borradas. Umas fotos com raio-x, aleatório. Clínica. Era isso. Era um heroísmo, Isso né? aí, Assim. aperta o crânio, vamos ver o que tem aqui. Ah, não, injetavam ar para ser o contraste, a pessoa ficar com dor de cabeça. Então, assim, graças a Deus, como tudo evolui, a medicina evoluiu muito, eu acho que a principal mudança do passado para agora, não só nos tratamentos, mas, assim, é no diagnóstico mesmo das coisas, né? Então, assim, a gente conseguiu diagnosticar, assim, muita coisa. E eu acho isso, até esse mesmo chefe dizia, exames emburrecedores. As pessoas deixaram de conversar com os pacientes e examinar, porque agora vocês fazem essas chapas aí, vocês enxergam tudo. Não é? Então, acho que isso sim veio para nos auxiliar muito. Sem dúvida. Até porque vai fazer o quê, né? O que tu faz se tu vê um aneurisma dentro de uma ressonância e aí ele tá sem sintomas? Porque isso é uma coisa assim, eu olhei. Ai, que legal, tem um aneurisma. E agora? O que eu faço com isso daqui? E aí cria um pânico nas pessoas, né? Claro. Elas chegam, eu vejo assim, quando eu abro a porta, porque às vezes a gente recebe um encaminhamento, já sabe que é aneurisma, né? Porque eu peço para minha secretária já mandar o que é a doença, assim, se o médico falou. E os aneurismas eu sempre marco antes, tá? Porque eu já sei que a pessoa foi lá na internet. E aí ele chega com os olhos desse tamanho, assim, lá no meu consultório. Tem uma bomba. Sim, eu vou morrer amanhã. Será que se estourar eu vou morrer? Eu digo, não, peraí, calma. E aí eu vou desfazendo todo esse mito, explico, né? Que sim, é potencialmente grave, mas que não é de uma hora para outra, que a gente tem que individualizar. Eu tenho que olhar lá a fotinho do aneurisma dele e ver se ele é bonzinho ou se é malzinho, que nem eu brinco, né? Bonzinho é baixo risco de sangrar. Vários a gente não trata. A gente acompanha. A gente faz um protocolo de acompanhamento com exames, com coisa. E vários eu digo, eu tenho que olhar melhor, tenho que fazer mais exames, porque eu acho que esse teu vai ter que tratar. Se ele tem risco alto de estourar, fatores de risco, a gente já trata. A gente não fica sentado em cima do problema, esperando isso. Então, assim, né? Sem pânico.
Se descobriu um aneurisma, procura um especialista que entenda de aneurisma, que fez uma especialização de aneurisma, vai lá, escuta ele. Não gostou, vai escutar um outro, né? O pessoal mesmo do sistema público, porque a gente tem que pensar que a nossa maior população usa o sistema público de saúde. Se encaminhado para um serviço universitário, que é o que acontece aqui, também são pessoas excelentes, são muito bem formadas, serviços muito bons, que vão poder dar uma boa opinião. Então, assim, né? Sem pânico, a gente tem que só olhar e individualizar e estudar cada caso, né? É isso que é importante para poder dar o tratamento correto. E qual é o risco, Dani, real, assim, de romper? Um número... Ele é baixo, tá? É cumulativo. Então, se a gente for pensar no jovem, ele tem mais anos de vida. Então, como é cumulativo, ele tem mais risco de romper. A gente pega lá um vozinho de 70 anos. E hoje, vozinho de 70 anos não tem vozinho, né, guria? Não, pelo amor de Deus, né? Tem Vozinho gente vai longe. Não. Gente, assim, ó... Hoje, com a informação que a gente tem, as pessoas estão vivendo mais e mais e mais. Esses parâmetros, assim, de número não vale nada. É a biologia que a gente tem que levar em consideração, né? Mas, assim, o de 70, teoricamente, ele tem menos anos de vida. Vamos dizer que de 70 vai até 90. Hoje vão até 90, tá? Tem 20 anos. O de 40, não. Né? De E 40 vai acumulando por ano, né? Isso. Então, eles dizem, assim, né? Nas populações gerais, diferentes perfis genéticos, né? Mas 0,5% mais ou menos ano. É baixo. Mas tá. É, né? Mas é baixo, mas daí depois de 10 anos... Exato. Então, por isso que quando a gente descobre e decide que não vai tratar, por X motivo, porque é pequeno, porque é redondo, porque, né, não teve sintoma, porque X, porque Y, a gente tem que definir que o paciente jovem talvez precise de um cuidado maior, né? Isso, se ele é jovem e tabagista, a gente tem uma escala de pontos que a gente dá, né? O que dá ponto? Jovem dá ponto. Dá ponto, digamos assim, para ruim. Sim, ponto ao contrário. Isso, porque daí vai ter mais tempo. Ponto a favor de tratar, digamos assim, né? Jovem, tabagista, história na família, hipertenso, né? Por exemplo, assim, tem coisas que acontecem assim, ó. Já recebi, por ser mulher, né? Facilita a conversa. Grávida ou, assim, pré-gestacional, tá? Eu descobri que eu tenho um aneurisma e eu quero gestar. A gente sabe que, por exemplo, assim, eles têm um índice maior de rompimento, mas se por acaso acontecer alguma coisa, são 2 vidas, né? A MAVE, por exemplo, que é outra doença, rompe mais na gestação, pré-gestacional, perigestacional, essa está bem comprovada. O aneurisma, mais ou menos. Mas aí a pessoa é o seguinte, eu quero ter parto normal. Vai fazer força lá com aneurisma. Então, assim, já me procuraram sabendo. E eu tive aneurismas limítrofes que eu disse, olha só, tu tem pressa em engravidar? Quem sabe o teu é limítrofe, tu é jovem, são pessoas jovens. E que eu indiquei o tratamento porque tinha 5 milímetros, era jovem, queria fazer parto normal, né? Então, a gente, por isso que não é assim uma regra geral, né? Eu já tratei aneurisma de gente com 70 anos, e aí o auditor vai lá e diz assim, né? O auditor, para quem não sabe, é o que cuida. O que fiscaliza o que você fez. O que você está fazendo? Você quer gastar esse material, né? E claro, tem que ter regra para uniformizar tudo. Eu sou amigona do meu auditor, graças a Deus. Mas ele vai lá, mas você quer tratar esse aneurisma de 70 anos aqui? E eu digo, mas ela tem 70 anos, ela dirige, ela gerencia os negócios dela, ela tem a horta dela, ela faz todas as coisas. Assim, a pessoa tem 70 anos hoje faz totalmente, tudo. Totalmente Meu pai funcional. tem 75, tô brigando pra ele trabalhar menos, ele não para. Então, assim, a idade não quer dizer Não muita quer mais, coisa né? hoje, Exatamente. né? Então, a gente tem que ver a vitalidade da pessoa, a biologia da pessoa. Exatamente. Outro mito, Dani, é que quem tem aneurisma não pode fazer atividade física. E que também não é assim, tá? Não tem nada relacionado que a pessoa ficando em repouso, aquilo... Vai melhorar, vai ser melhor. A gente não entende isso direito. Eu sempre brinco, olha, se tá na hora de romper, ele vai romper. Eu já tive gente que rompeu dormindo. Dormindo. Então, a pessoa não tá fazendo força. Ele tá lá, ele por algum motivo cresceu, fragilizou a parede e rompeu. Ah, não, tá. Mas existe rupturas enquanto a pessoa tava fazendo uma força. Ai, carregando um peso, tava na academia. Claro.
Mas não significa que foi a academia que rompeu. Ele estava frágil e foi aquele momento que tu fez um pouco mais de força que ele rompeu. Ele ia romper de qualquer maneira, né? Então, assim, eu tive já em esforços que rompeu. E, claro, se você disser para o médico, olha só, eu estava na academia e me deu uma dor horrível na cabeça, muito forte, pronto. Ele vai querer te fazer um exame. Certamente. É o mínimo. Mas por quê? Não é que o exercício fez isso. O bichinho estava lá com as garras de fora, só preparado. Tu aumentou um pouco o fluxo, porque tu fez aquela... Rompeu, mas ia romper igual, sabe? Então, claro que chama atenção a pessoa no esforço físico ter dor forte, intensa, súbita. Deve procurar o médico. Mas não foi o exercício que causou isso, entende? O exercício só foi a gota d'água, digamos assim, o empurrãozinho final, né? Isso é importante, porque senão as pessoas ficam pensando assim, não vou poder. Tem um aneurisma, não vou. Gente, claro, isso. pensa que não vou fazer exercício Os nunca mais. aneurismas que estão estáveis, tá? A gente libera para a vida normal. Pode fazer tá? academia, tranquilo. Academia. Não vai acontecer Os que a nada. gente acha que estão instáveis ou os que têm risco, a gente trata. Vai tratar, exatamente. Isso. Então, assim, hoje a gente tem tanta tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que se chama angiorressonância de parede. Isso é Pessoa muito vai louco. lá, o radiologista bem espertinho, bem estudadinho, e olha se a parede ali tá com uma inflamaçãozinha, querendo dizer assim, um aneurisma. Oi, eu tô aqui, eu tô fraquinho, ó, eu tô em atividade. E isso para nós também é um critério de indicar tratamento, né? Então, isso que eu digo, assim, a coisa tá se sofisticando que vem para o nosso auxílio, né? Até para tomada de decisão. E tem pacientes, Bris, que não toleram. Tem pacientes que eu digo assim, vai para tua casa. Esse aneurisma aqui é pequeno. Vai embora. Isso aqui não vai dar nada. Volta daqui 6 meses. E volta depois de 1 mês e diz que não para de pensar naquilo. Que deve ser muito comum também, né? Porque a pessoa deve... Eu fico pensando assim, né? Tu tá ali, daí de repente falaram, tu tem um aneurisma de 0,5. Que legal. Tem um aneurisma de 0,5. Não é nada. Não é nada. Pode ficar tranquila. Pode, vai pra aquele também. É. Eu acho que eu, sendo ansiosa do jeito que eu sou, eu ia ficar ali. Mas eu vou dormir com esse Isso. aneurisma de 0,5 aqui. E aí você vai pra internet. Isso. Aí Vai tu ler lá olha tudo que daí tem tu aquele negócio. Lê o E chat fica GPT hipervigilante ali, ó. no sintoma Isso, também, né? isso. Qualquer coisinha diferente, é meu aneurisma. Isso também, isso a gente tem que levar em consideração também. Sem dúvida. O sentimento do paciente com isso. Então, assim, todo mundo vai pra internet hoje, né, gurias? E tá lá que se estoura, metade das pessoas morrem na hora, os outros que chegam no hospital ficam com muito ruins, com sequela. Então, assim, a gente tem que respeitar também essa sensação do paciente, né? Eu tive uma menina muito querida, bonita, inteligente. Ela tinha um aneurisma que era 4, 5 milímetros, que é um que dá para esperar. E ele estava, assim, parcialmente protegido por uma veia. Então, é um lugar que a gente considera que tem baixo risco de ruptura, tá? Quase zero, assim. Ele tinha mal uma partezinha para fora da veia, para o pessoal entender. E eles falaram, não, isso aqui não precisa tratar. Vai para tua casa. Vai lá, vive tua vida. Ela voltou 1 mês depois, com aumento de peso. E me olhou e disse assim, eu não aguento mais. Eu desenvolvi crise do pânico. Eu tô ansiosa, eu tô estressada. Eu só penso nisso o dia inteiro, doutora, porque eu tenho a sensação que eu vou morrer, porque eu tô com medo disso. Eu digo, olha... E aí fiz o acolhimento, expliquei. Não, mas não precisa ser assim. Tá ali a veinha, ó. Mostrei, desenhei. Eu disse, vai pra tua casa e volta aqui 1 semana pra nós conversar de novo. Vai, te acalma. Ela voltou 1 semana e disse, olha, eu gosto muito da senhora. Eu quero tratar com a senhora. Só que se a senhora não me tratar, eu vou em outro pra me tratar. Eu quero muito, pelo amor de Deus. Eu não vivo mais. Eu não vivo mas mais. ela perdeu a vida dela, né? E assim, entende? Não é que estava errado tratar, porque a gente não deve fazer uma coisa errada cedendo ao paciente, porque a gente tem a obrigação técnica de mostrar para o paciente que é um risco que ele não corre, é um risco desnecessário que ele corre. Mas essa não, essa talvez fosse um tratamento no limite, ela era jovem, ela ia ter esse fator de risco cumulativo, então eu tratei. Eu já tenho uma outra, que é o Z. Ela tem um aneurisma de 8 milímetros. Bem tranquila. Horrível. Eu olho para o aneurisma dela e faço assim. Porque normalmente eu olho e digo assim, não, esse aneurisma aqui é tranquilo, vai pra tua casa, nem senti medo desse aneurisma aqui, vai.
E tento tranquilizar a pessoa, porque é o nosso papel também. Como técnicos, né? A gente tem que usar a nossa técnica para o bem-estar do paciente. E aquele eu olho e faço assim, ó. Ele é todo bicudo, chifrudo. Eu digo chifrudo, né? E o meu namorado diz, que coisa horrível, chifrudo. Chifrudo, todo mundo entende que é uma coisa ruim. Isso Chifrudo, aí. É uma né? boa... Então, assim, é todo irregular, né? Daí eu disse, tu tá bem? Tri bem, doutora. Tu sentiu... Eu acompanho ela há muitos anos, tá? Ela é um caso, assim, raríssimo. Porque eu já acompanhei aneurismas que eram pequenos e cresceu e eu tive que tratar. E ela é um aneurisma grande, 8 milímetros, na cabeça já é grande, né? Porque a cabeça tudo é pequeno, por isso. Então, o pessoal lá, né? 8 milímetros não é nada. É grande. É grande. 8 milímetros pro cérebro é grande. Né, gurias? Então, assim... E esse prato tá bem? Sim, doutora, eu nunca senti aquela dor de cabeça que a senhora me ensinou. Tô plena aqui. E tu tá bem, assim? Aham. E tu sentiu alguma coisa diferente? Não. Eu quero lhe dizer que mais uma vez o meu cardiologista me xingou porque eu não tratei com a senhora. Mas eu tô bem, né, doutora? Daí eu olho pra ela e disse assim, tu vive bem com ele? Uhum. Tu fica te lembrando, pensando dele? Nunca, eu só me lembro uma vez por ano de vir aqui. Porque daí eu marco o cardio e daí eu automaticamente venho aqui. E agora eu vou ter que vir 2 vezes por ano no cardio. Eu preciso vir aqui 2 vezes por ano? Querendo escapar. Não, olhei, exame igual. Não, tu pode voltar em 1 ano se tu tá bem. E ela vive bem com isso. Porque tu vai lá, coloca um fiozinho guia, vai subindo, vai subindo com o catéter. Como é que faz isso? Tu vai chegar no cérebro como, né? Como chega sem abrir a cabeça? Exatamente. Isso é muito louco para todo mundo, né? Assim, hoje, se tu fores olhar na estatística mundial, tá? Nos serviços que tem as 2 coisas disponíveis. Né? Hoje a gente tem uma realidade que no SUS do Brasil não é todo hospital que tem a endovascular, né, disponível, porque é caro, porque são materiais mais caros, né? É toda uma outra organização que a equipe tem que ter. Mas assim, nos hospitais que tem os 2 métodos disponíveis. Hoje o mundo inteiro mais emboliza do que clipa, tá? Por quê? Porque é mais rápido. O diagnóstico a gente faz colocando, então... Então, pergunta, a gente entra com um catéterzinho. O catéterzinho pode ser via femoral ou via radial, tá? A gente normalmente usa na perna. Entra com o catéter e vem até aqui. E bate foto de todas as artérias. E com isso a gente faz o diagnóstico. A gente mostra, tá aqui a bolha. Como é que ela é? É malzinha ou bonzinha? Essa é a arteriografia, né? Yes. O nome... Arteriografia é o nome bonito. técnico. Isso aí. Então, é o exame do catéter, que a gente usa contraste para ver toda a circulação do cérebro. E aí, se a pessoa teve uma hemorragia subaracnoide, a gente vai fazer isso para diagnosticar o aneurisma e ver como é que ele é. Bom, partindo disso, tá ali. Eu vi o formato, eu vi o local, eu vi que perto de que artéria ele é, como é que eu vou fazer? Se ele é passível de endovascular, ou seja, se o formato dele é bom, se eu consigo encher ele com molinhas, preencher a bolha, ou seja, para ela não romper mais, né? Eu faço na hora. E em 1 hora tá pronto. Sim. Eu não preciso bloco cirúrgico, né? A cirurgia aberta é mais demorada. A cirurgia aberta não faz só um cirurgião, precisa de mais, né? Fica mais tempo na UTI por causa do dreno. Se bem que a hemorragia também fica bastante tempo na UTI, mas assim, às vezes não sai acordado, sai sedado, com o dreno. Então, assim, eles viram assim que o pós-operatório da endovascular, ele é mais tranquilo, né? Não significa que uma funcione melhor que a outra, não. Significa que a endovascular, na maior parte dos lugares que ela está disponível, ela é mais utilizada por isso. Por facilidade, por agilidade, porque a angiografia é quase que mandatória, né? Pode ser feito o diagnóstico por outros lugares, mas a angiografia ainda é o padrão ouro. Então, facilita muito isso, né? E hoje a formação de alguém que faz endovascular é fácil? Não, não é fácil. Precisa ter formação. Mas eles consideram que a expertise para tu embolizar é um pouco mais rápida do que tu clipar uma A curva de aprendizado é um pouco mais... Isso. Mas eu acho que assim,
de novo, um serviço que se preste tem que ter as duas coisas. Claro. Porque daí a gente decide o que é bom para o paciente. Exatamente. Não é que é bom para o cirurgião, é bom para o paciente, né? Então, assim, a gente já sabe que tem uns que são bem bons para o cateterismo, esses da nuca, por exemplo, que rompem muito, que rompem pequenos. Esses a gente tem uma tendência a tratar até menor que 5, dependendo do local, né? Eles são muito, muito mais fáceis para o cateterismo, porque aqui é um lugar muito mais difícil para abrir a cabeça. Isso. Já esses aqui do centro são bons para as duas coisas. E aí os pacientes às vezes chegam e dizem, eu não quero abrir minha cabeça. Eu fui lá no doutor, eu não quero abrir minha cabeça. A senhora pode fazer sem abrir a cabeça? Posso. Não é isento de risco. Eu sempre digo para eles, ó, vocês não pensam assim que é menos invasivo. Eu não gosto desse termo, tá? Não é menos invasivo. Não existe menos invasivo. É só diferente, exatamente. Ah, mas aí eu não vou cortar meu cabelo e eu vou ter alta da UTI mais cedo. Sim. Isso sim. Se tudo der certo, sim. Certo. Né? Então, esses aqui do meio, por exemplo, eles podem para as duas coisas, que a gente chama de carótida. Já os de cerebral média, que são mais distais, a gente está desenvolvendo a endovascular para isso. Já tem novos aparelhinhos que a gente usa lá dentro, estentes, almofadinhas, tem várias coisas bonitas para que a gente usa, mas ainda tem muito benefício de clipar. Então, o que é o ideal? Olha a doença e decide em conjunto, que é melhor para o paciente. Exatamente. Então, Dani, conta pra gente, fora as molinhas, né, que são, acho que é o material mais antigo também, mais comum utilizado, a gente tem diversor de fluxo, enfim, tem vários outros. Como que eles funcionam, assim, se não é para entupir, digamos, aquele... Isso, então assim, quando a gente é pego no susto, o paciente não se preparou, o paciente sangrou. A gente tem que ir lá entupir a bolha com as molinhas. A gente pode usar um balãozinho para ajudar. O balãozinho é protetor, né? A gente coloca o balãozinho assim na boca do aneurisma, porque se ele romper, e pode romper quando a gente está colocando as molinhas, o balãozinho ajuda, tá? Este é a técnica mais comum do roto. Chegou lá, confusão, correria, às vezes passa dreno, não passa dreno, vai para UTI. Tá. Tem que resolver. Tem que resolver. Porque aí as pessoas me perguntam, doutora, mas ele está sangrando ainda? Não. Ele sangra e para, e fecha. Ele faz tipo um espasmo, assim, né? Uma contratura e fecha. Só que ele pode sangrar de novo. E o pico de sangrar de novo é 2 dias. Então, por isso que é uma correria contra o tempo. Chegou, tem que tratar. Porque daí a gente evita uma complicação que é sangrar de novo, porque daí sangrar de novo é muito ruim. Inflama de novo o cérebro, é muito ruim. A mortalidade é mais alta. Exatamente. Então, isso é para correria a mola, tá? A mola pode ser usada para o não roto? Sim, mas hoje a gente tem outras coisas. O não roto, vai lá, a gente conversa, a gente estuda, vê o formato, mede a artéria, assim, consegue planejar, né? Este planejamento nos abre um leque de tratamentos na endovascular, que a gente pode usar desde a mola com o balão, a gente pode usar desde a mola, colocar um stent para segurar a mola, porque tinha lá no início da técnica, a gente não colocava muitas molas ou enchia de molas e o fluxo ia abrindo espaço nas molas. Ah, sim, daí ele enchia novamente, fazia uma recanalização. Daí ele abria de novo, tinha que ficar retratando. Então, eles viram que colocando um stent, a gente conseguia manter mais estável o tratamento. Isso evoluiu que fecha 70% dos aneurismas e nunca mais precisa tratar. Stent e mola. Stent na boquinha e mola. Bom, ainda não era o suficiente. Tu não quer fazer um tratamento e ter falha de 30%. 30% ainda é muito. Se tu já passou uma vez o tratamento, tu não quer mais. Não quero mais. É uma experiência boa. Bom, então eles desenvolveram esse termo que a Carol usou, que é diversor de fluxo. O que é o diversor de fluxo? Muda o fluxo. Então, é um stent mais fechado, mais robusto, que a gente coloca dentro da artéria. É um cano dentro de outro cano. A gente reforça a parede, né? Qual é a vantagem disso? Eu não preciso mais mexer na bolha. Que ali ela já tem a fragilidade. Claro, eu não rompo ela, é muito melhor. Eu não cutuco a onça com vara curta, que nem eu digo, né? Excelente. E além de você não precisar manipular o saco aneurismático, que é o mais frágil, ele reconstrói a artéria. Numa maneira geral, como a gente coloca ele um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo da boca do aneurisma, tudo ali fica reforçado. Nunca mais vai sair aneurisma ali.
Então, ele tem essas duas vantagens. Eu trato sem manipular o saco da artéria e eu reforço toda a artéria. Então, para pacientes jovens, esse é o tratamento padrão. Eu coloco o diversor, eu fecho o aneurisma e reforço a parede. Se ele tem 40 anos, 50 anos, ele tem mais, sei lá, 40 anos de vida, ali não vai sair mais aneurisma. Porque existe, né, a ocorrência de novos aneurismas em onde já foi frágil uma vez. Porque está frágil ali. Então, isso é uma técnica muito, muito, muito utilizada. Né? Hoje, assim, é uma coisa que... E tem vários tipos de diversor, de várias marcas, vários metais. Então, a pessoa que vocês decidirem que vai tratá-la tem que ter especialização nisso. Porque ela tem que olhar todos aqueles materiais e decidir qual é o melhor para você. Qual o melhor para tua artéria? Porque a gente leva em consideração formato, se a artéria é boa de subir. Às vezes a artéria é horrível, não tem como colocar, né? Isso. Então, assim, tem várias coisas que a gente... Isso que é o bom de saber antes. A gente pode planejar e olhar todas as hipóteses, né? E o que é mais em voga agora, que já se usa bastante na Europa e tudo, e a gente começou agora, são... tratamentos que são intrasaculares, ou seja, dentro do aneurisma, em vez de você colocar a molinha, porque a molinha você tem que colocar uma, colocar outra, e enchendo assim, e estufando aquele saquinho, né? Que é o risco. Tem uma coisa que é como se, eu sempre descrevo ele como uma almofadinha. Ele se chama WEB, né? É W-E-B. Endoven Bridge, eu acho que esse é o termo em inglês. Ele é como se fosse uma almofada. Você mede o aneurisma e a almofada tem que ser exatamente da medida. É bem preciosista isso. E aí você vai lá e abre a almofada dentro do aneurisma. Se ela ficou bem colocada, fechando só o aneurisma e não fechando a artéria, você faz várias fotos, ficou bonito, você destaca e deu. Não ficou bom, você recolhe. É um material só que eu manipulo na artéria. Não é um stent que eu cubro, não é várias molas. Então, assim, é um tratamento que eu acho que para aneurismas desse de cerebral médio está evoluindo muito, 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 assim. Eu já fiz tratamentos desse com essa almofadinha de 15 minutos. Olha só. Não vou nem comentar o tempo de uma cirurgia aberta, né? Então, entende? Acho que esta coisa da... métodos menos invasivos, que eu não gosto desse termo, mas assim, é como a população geral vê, o benefício é isso. É a rapidez de como tu trata a pessoa. Da almofadinha, ele tem tão pouco risco de complicação no pós, é menos de 3%, porque não fica nada dentro da artéria. Sim. A pessoa Sim, não fica nada ali, não pode fazer, tipo assim, uma oclusão da artéria. Não vai trombosar. Não vai trombosar. Sabe? A complicação é na hora. Você colocou, ficou bonito, você tira o paciente, o meu paciente dorme na UTI, porque eu sempre dormo na UTI para vigiar. No outro dia ele caminha e vai embora para casa, em 12 horas. Segue a vida feliz, alegre, contente. Não, é só por curiosidade, assim, porque eu também não sei. Mas, por exemplo, o paciente que faz o tratamento microcirúrgico ou cirúrgico, enfim, ele tem chance de ter que tratar de novo, recidivar aquele mesmo? Essa é a diferença entre os métodos. Enquanto quem coloca molinha, e só molinha, agora a gente mudou um pouco isso com os stents. Sim. Quando colocava só molinha, tinha chance de recanalizar, então ele tinha que ficar fazendo exames periódicos. O clipe, essa é a vantagem do clipe. Quando você coloca e você faz um exame depois que está bem clipado, não precisa mais tratar. Então, eu diria que isso ainda se mantém, tá? Sim. O retratamento do clipe existe, porque às vezes cresce junto do colo, ou o clipe não ficou perfeito. Eu já tive aneurismas de colegas super bem clipados aqui e do lado fez outro aneurisma. Ah, sim, porque tinha fragilidade do lado ainda. Isso. Então, não significa que não tenha que retratar ou que cuidar. Mas não é assim, a pessoa clipou, ficou bem um exame e nunca mais volta no médico. Não. Porque ela pode fazer aneurisma ali, ela pode fazer aneurisma em outros lugares, ela tem a genética do aneurisma, né? Mas, enfim, isso ainda continua o índice de retratamento maior na endovascular, mas cada vez baixando. Diminuindo. Sim, porque cada vez que surge alguma coisa nova, diminui. O material tá... tem um congresso bem importante, um médico bem importante de clipagem de São Paulo, ele falou assim,
eles estão em vantagem, os endovasculares, né? É sempre uma briga, que hoje não existe mais, isso é uma discussão saudável. Porque eles evoluem com a técnica, nós não. Nós é o clipe só. Né? A gente tem que se treinar para clipar bem, para dissecar bem, para abrir bem a cabeça. Então, assim, eles estão em vantagem, porque eles têm a nossa área da embolização é muito, muito tecnológica, né? Sim, porque depende sem dúvida. muito dos materiais. Sim, quando que começou a neurointervenção? É jovem, A gente, né? a gente Se a falou gente que a tá tomografia falando que a começou em 70, 70. a ressonância é 90, neurointervenção 2010. Esse método, né, de bola e balão, ele foi desenvolvido na França no final de 90, já nos anos 2000. Nós temos 20 anos só. 20 anos. Imagina. Na França, né? Na França. Para começar aqui mudou muito. Então, assim, quem inventou as molas eram umas molas que destacavam, eles não conseguiam controlar. Eu sempre digo que tem umas mentes malucas, né? E no fim, assim... E graças a Deus que tem, bom, né? Porque né? daí elas inventam as Chega uma coisas e hora depois que vai dá certo. aperfeiçoando, né? E realmente, essa técnica da embolização, ela avançou muito para tratar esses aneurismas da nuca, né? Sim, porque era E muito mais difícil de assim, a acessar. mortalidade era muito alta quando eles abriam a cabeça. Era muito chata, a cirurgia muito longa. E Chance aí, de lesar a estrutura. e muitos nervos, assim, é uma clipagem muito difícil. Hoje, assim, não se clipa mais aneurisma de fossa posterior de uma maneira geral. Se tu tem outro método à disposição, é uma coisa, assim, que muito raro que tu indique isso. E porque também... Assim, ó, os acessos são muito fáceis para nós. Enquanto para o cirurgião que vai abrir é difícil, para o endovascular é uma artéria bem curta que a gente tem que subir. E eu tenho uma curiosidade super importante. Quem tem aneurisma pode viajar de avião? Sabe que tem essa pergunta, é bem comum, né? Não muda nada. Não muda nada. Não, tem Tô nada lá, publicado. na altura, vai estourar. Não tem nada agora. publicado. Nada. Vai ser a bomba relógio do avião. É que né? daí a Relógio pessoa do avião. pensa isso. Eu tive uma paciente que rompeu não voltar. Ai, meu Deus do céu. Mas tá, e ela era bem jovem. Só que ela tinha uma aneurisma dissecante. Então, assim, rompeu no voo porque foi uma correria, ela correu pra pegar o voo. Rompeu no voo porque ia romper, entendeu? Ia Não, romper não foi aqui, o voo, correndo atrás do não tem ônibus, nada assim. publicado, assim, tá? Não existe nada confirmado, mas tem esse mito, sim. Sim, É um mito. fica todo mundo com medo. É. E mergulhar. Sabe que já se aventou essa possibilidade, porque daí mergulho sim muda as Sim, pressões, muda né? as pressões, né? Aham. Aham. Mas também não tem nada publicado. Interessante. Resolvido. É. Vida normal, pronto. Vida normal, vida normal, aproveita, vai descansar. E assim, acho que o importante, assim, também, é a pessoa não usar o diagnóstico do aneurisma com medo, né? Olhar e ter medo, e não, eu não vou olhar isso. A gente teve a esposa, não posso falar, um político bem importante, que sabia que tinha aneurisma, continuou fumando e não procurou tratamento. Porque ela não quis tratar assim. Ela não sei, eu não sei o motivo, imagino que bloqueio, medo, né? Uma pessoa que tinha acesso a recursos. Então, o importante é a gente não usar o medo a favor da doença. O vai com medo. Vai com medo, Mas mas vai. vai. Isso aí, vai com medo, mas vai. Vai. Tá aqui. Vai com medo mesmo. Mas porque daí? É óbvio, eu nem sabia essa frase aí. Mas assim, porque às vezes você vai sair da consulta melhor. É, O doutor exatamente. vai te aliviar, vai te dizer, olha, esse aí O não dá fantasma nada. da doença é realmente muito pior do que a própria doença. Né? E às vezes vai dizer, olha só, vai ter que tratar, mas tudo certo. Nós vamos planejar e vai dar tudo certo. A Emília Clarke. A Emília Clarke, não. Ela estava gravando e ela teve uma dor de cabeça em casa. Ela foi gravar. Ela foi gravar e aí, até a história onde eu sei, é que daí alguém disse, mas tu tá com muita dor, isso não é normal. E ela foi, tava com hemorragia, passou dreno. Eu sei porque ela publicou, e ela embolizou, eu acho, ela não operou, se eu não me engano. E ela postou foto dela com o dreno na cabeça. Sim, tá Agora tudo não no... me lembro se ela clipou ou embolizou. Eu agora não vou falar bem certinho, mas assim, ela postou foto com o dreno na cabeça. Mas olha, mas em que... Foi como é entre que a ela primeira passou? e Como é a que ela segunda tirou uma temporada foto da- de Game of E ela Thrones. se postou. Não, cara. Tem no Instagram dela. Ela Aham. se postou Ela essa postou foto. Ela postou, Ela aham. tem essa foto. A Emília Clarke. A mãe dos dragões. A Daenerys. Cura, cara, eu vou ter que ela- procurar é essa que foto ela dela. postou a foto. Ela postou, E não ela é? disse, eu tive... Tá, mas ela tava acordada, assim, bem de Sim, boa, assim, eu tô sim. acordada com o dreno aqui na... Sim. Uma Mas, Manu... Eu acho que foi tardio. Depois que ela tratou, ela com o dreno, ela pôs foto. Mas assim, chega paciente que chega em Glasgow 15, bem... Mas eu tô com lá a mãe de uma Não, médica. tem uns que chegam, mas eu tô é com a mãe de minoria, uma né? médica que é um de Paica.
roto, que é um sangue Sim, absurdo, absurdo, na fossa posterior. Mas depois tu tá? joga o E eu cerebelo cheguei, fora. vou ter que, eu olhei pra toma, tô indo pro hospital, vou ter que passar DVE. Cheguei lá, velhinha, acordada. Inteira. Eu digo, não vou passar DVE nada. Atrofia cerebral, Não, ele é eu acho ajudante. que, Uau. não, eu acho assim que é forte mesmo. E aí, cheguei lá, embolizei o de Paica. Ela tá lá no... Hoje é D8. Que ela só se queixa. Tá acordada conversando. Eu não posso caminhar, hein? Mas tá, não, pode dar uns passinhos daqui, vamos colocar no quarto banheiro. Tá, mas e eu não posso fazer tal coisa? Bem louca. Eu não posso tomar remédio pra dormir, eu não aguento mais se não durmo, porque fica esses monitor apitando. Pleníssimo. Plena. Eu olho pra filha, a filha médica, a filha da minha balança, eu digo, enquanto tá se queixando, tá boa, né? Tá ótima, né? Se tá se queixando, tá ótima. Eu brinco, deixa se queixar, prefiro assim. Deixa assim. Sonolenta, Melhor beleza. do que- Vai, bem tranquilo. Então, assim, o paciente tem que chegar rápido, né? Isso aí, tempo é primordial. Pra neuroteca de hoje, eu tava pesquisando episódios, assim, de séries médicas, porque, enfim, no IAR aparece muito, no Grey's Anatomy aparece muito. Então, tem 2 episódios de Grey's Anatomy que, claro, gente, que é aquela coisa, assim, fantasiosa, né? Exagerada. Bomba relógio style, assim. Tá bom, mas é legal. Mas é legal, a gente gosta de A gente se ver. diverte igual. Então a gente vai colocar ali, tem 2 episódios. Um que é bem específico de hemorragia subaracnoide, fala da pior dor de cabeça da vida, assim, essas coisas que a gente comentou hoje, da temporada 8, episódio 10, que depois a gente bota ali na caixinha. E um outro é da temporada 7, o episódio 18, que ali fala muito dessa deteriorização aguda, do tempo de atendimento, da importância da velocidade. Enfim, então são 2 episódios que tem Será que ali no The McDreamy Pitch, falando o- de... O The Pitch, será que não tem? Deve ter, né? Deve ter, mas eu tô Deve ter. recém na Ninguém primeira assistiu ainda o temporada The do Pitch. Eu também eu não comecei ainda. Sabe o que Eu quero que muito é? ver. Antes a gente adorava a série médica porque a gente ficava sonhando. Isso. Agora, tipo, trabalho. Eu É, não agora quero mais ver um série trabalho. Eu não médica. quero mais ver. Ah, eu vou dizer, a minha decepção foi quando mataram o neurocirurgião. A McDreamy, mataram É, ele, mataram foi ele. triste. Não, E mataram ele com um hematoma que ninguém viu. Eu até achei a crítica legal, mostrando que a gente mesmo querendo acertar falha. Eles mostraram um atendimento correndo, ele chocou, não deu pra fazer. Um queria fazer tomografia, o outro não deixou, e aí depois ele não tinha mais viabilidade, não pôde mais ser operado. Eu achei legal, porque isso é real, mas depois que eles mataram, eu... Não, fica Ai, de daí- cara, gente. Pra que matar? É, Eu eu não fico de gostei. cara. Eu fico de cara Ele também. fez- Mesmo com todas aquelas Washington. tragédias que sempre morria um... Como a série, assim, eu nunca vi um hospital que todo mundo Eu, morre, né? sabe o negócio seguinte, né? Tu olhava aquela série lá, até era legal, assim, tinha várias coisas legais. Mas quando começou a matar os médicos, nossa, é fator de risco ser médico. Melhor nem trabalhar lá. Vamos deixar claro, né? Ser médico é fator de risco. É, Porque não, a gente ser tem uma positivo. tendência a não querer se tratar direito. Não, tem um estudo, Ah, é? tem um estudo, não sei se vocês viram, dos pacientes com as médicas. Paciente que tem médica mulher, principalmente na cirurgia, eles evoluem melhor. Mas olha só. Eles evoluem melhor por quê? Pelo que é a conclusão deles. Escutam mais, conversam mais, se dão conta antes das complicações, porque são mais atentas, mais próximas do paciente. Só que, ao contrário, é pior para as médicas. Elas têm mais burnout e têm mais complicações da sua saúde. Tu vê como é que é, né? Então é bom, médica, Tamo aí, né? médica para os pacientes é bom, mas para elas é uma profissão que deteriora. Então é importante a gente se sempre cuidar, ter né? isso. É, mas é o fator de risco para burnout, né? Sexo Isso aí. feminino. É isso aí. Então, Enfim. gente. Dani, adoramos. Adoramos. Nossa, foi muito Tomara que bom, tenha muito, muito ficado bom. bom. Ficou Ficou. assim, com certeza absoluta. Daí vocês me mandam Nos depois. divertimos. Isso. Obrigada É, por isso ter aí. vindo. Obrigada.